Ter esse louvor que nós tivemos hoje aqui, né? Um louvor com bastante excelência, e o que é melhor, um louvor feito pelas pessoas que Deus reuniu aqui com a gente, né? Que é o Carlos, o Eduardo e o Elvis. Então eu peço à igreja que os irmãos estejam orando por esses irmãos, porque a liturgia da igreja ela depende da pregação e da música. É isso, um culto. Um culto tem a parte da palavra e tem uma parte do louvor. E essas partes, elas têm que ter harmonia e tem que ser feito com excelência, como foi feito hoje aqui. Que Deus abençoe vocês e que a gente possa ter mais chances de ouvir assim, né? Os três juntos aqui, sem nós termos que depender de outras pessoas de fora, que às vezes é bom, mas também acaba perdendo um pouco da nossa cara. Como o Rodrigo falou, nós vamos trabalhar então nesse mês de outubro sobre essas questões. Tempo. Nós vamos trabalhar esse mês de outubro nesse comprometimento que nós chamamos de 4T. E o primeiro T, então, é eu me comprometo com o tempo. Não é possível, isso é como começar a mensagem de trás para frente, mas resumiria tudo o que eu vou falar nisso, que não é possível congregarmos sem que isso nos custe o nosso tempo. Então, todas as pessoas que estão dispostas a congregar, e congregar eu não digo somente participar de um culto como esse, mas é fazer parte de uma família, de uma comunidade, de uma igreja, tem que estar ciente de que isso vai custar seu tempo, de forma que então, se custa meu tempo, o meu tempo então, na ação de congregar, ele é uma oferta. Eu oferto a Deus o meu tempo quando eu congrego. Amém? E é isso que nós vamos ver. Eu escolhi esse texto de Efésios capítulo 5, do 15 ao 17, que diz assim, é um texto que trabalha a ideia do tempo e fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade, é o que diz aqui em Efésios capítulo 5, 15. A oportunidade, ela reside no tempo. O tempo traz consigo a oportunidade. Tem uma igreja de um amigo meu, que eles vivem muito uma maneira de viver que é a questão da semeadura. Então, por exemplo, na igreja deles, é normal alguém, por exemplo, entrega um envelope para o Carlos, e o Carlos abre o envelope, e dentro do envelope tem uma oferta do valor do condomínio do Carlos que está atrasado. É normal ele ver uma pessoa e falar: poxa, eu tenho um presente para você, vai lá e dá um presente. A igreja dele vive muito essa questão da semeadura entre os irmãos, e os irmãos fazendo também com as pessoas fora da igreja, presenteando ou abençoando de alguma forma. E esse amigo meu disse que um colega dele, que é da igreja dele, que está vivendo esse momento, que um colega dele tinha comprado aquele relógio da Apple, e antes de abrir o relógio, ele se sentiu incomodado em não abrir, não usar para ele, mas em dar de presente para alguém. Ele sentiu que Deus queria que ele desse esse relógio. E aí ele conversou comigo, falou: poxa, ele está sentindo, ele ainda não abriu o relógio, porque ele está sentindo que deveria dar, mas ele custou caro o relógio, ele ainda não está preparado para dar o relógio. O que você acha que eu poderia falar para ele, para que ele pudesse estar desprendido desse bem? E eu falei para ele assim: me fala uma coisa, será que antes dele conseguir dar de presente esse relógio, será que ele já consegue dar de presente o tempo dele para alguém? E aí ele falou: olha, eu acho que é mais fácil mesmo ele dar o relógio.
Porque nós temos uma séria dificuldade hoje de doarmos o nosso tempo. E às vezes acaba sendo bem mais fácil nós doarmos algum bem material. Eu li uma vez num livro que diz o seguinte, que hoje em dia, principalmente nesses centros urbanos onde nós vivemos, que estamos sempre sem tempo, doar tempo hoje equipara-se a uma doação financeira. Porque é tão difícil hoje você doar tempo que se iguala a você, por exemplo, doar alguma quantidade financeira para alguma instituição, para alguém. Porque o tempo se tornou muito precioso. Então, quando nós pensamos assim, olha, poxa vida, doar tempo pode ser um sacrifício tão grande quanto eu doar parte da minha renda, algum dinheiro. E nós sabemos que as escrituras, elas tratam a questão do dinheiro como um Deus. O dinheiro na Bíblia, nos ensinos de Jesus Cristo, ele é um Deus. Então, se ele é um Deus, em muitos corações ele tem um altar, ele se torna um ídolo no coração das pessoas. E se doar esse Deus, ou seja, para quebrar esse ídolo, equivale a doar tempo. Então eu fiquei pensando se o tempo também não poderia estar sendo para as nossas vidas de alguma forma um Deus. Ninguém mexe no meu tempo. O meu tempo eu gasto comigo e não cedo ele para ninguém. Será que para nós também, se o dinheiro é um Deus e doar dinheiro equivale a doar tempo, e quando eu consigo me desprender dos meus recursos financeiros, o Rodrigo vai falar sobre isso no último domingo desse mês, que é um outro comprometimento do quarto D, o comprometimento com os seus tesouros. Então, quando eu consigo me desprender do meu dinheiro, eu quebro esse ídolo no altar do meu coração, que é Mamon, que é o Deus do dinheiro. Da mesma forma, eu acredito que quando eu consigo abrir mão do meu tempo, eu quebro o ídolo do meu coração, que é aquele ídolo egoísta, que só pensa no tempo para mim. A forma como nós gastamos o nosso tempo revela o nosso egoísmo. Quantas vezes você está acostumado a usar o seu tempo somente com aquilo que é do seu interesse? Você não consegue usar o seu tempo para aquilo que é do interesse, por exemplo, de um amigo, para aquilo que é do interesse da sua esposa, do seu esposo, e é necessário nós abrirmos mão do nosso tempo, porque uma pessoa egoísta não é somente uma pessoa que pensa em si, mas é uma pessoa que usa o seu tempo só consigo mesmo. E eu fiquei pensando na relação que nós temos com a igreja. E muitas vezes essa relação que nós temos com a igreja é uma relação que ela se traduz com um pouco de egoísmo. Muitas das pessoas, elas vão na igreja no domingo para a semana ser boa. Então, eu tenho que vir aqui domingo, porque se eu não vier aqui no domingo, tem chance da minha semana não ser boa. De forma que quando nós faltamos no culto, e aí acontece alguma coisa ruim, na quarta-feira a gente fala, tá vendo? Também eu não fui à igreja. Então, muitas pessoas vão à igreja para ter uma semana boa. E outras também vão eu vou lá para receber a minha bênção. Ou então, eu vou lá para me alegrar. E se você olhar essas razões, e existem muitas outras, eu só pensei em 3 aqui. Se você olhar essas razões, você percebe que são razões, que são motivações egoístas. Todas essas razões que me traz para igrejas é por causa de mim mesmo. Ou seja, eu venho para a igreja por causa de mim. Então, quando eu venho para a igreja por causa de mim, eu estou gastando o meu tempo investindo em mim, pensando em mim, e não é isso o que Deus tem para nós. Não é gastar o nosso tempo com nós, mas é gastar o nosso tempo de uma outra forma, não para nós. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Francis Chan, e ele diz uma coisa interessante. Em um culto
que ele celebrou, veio uma pessoa e disse para ele o seguinte: eu realmente não gostei do culto hoje. E o Francis Chan deu uma ótima resposta. Ele disse: tudo bem, não estávamos cultuando a você. Então percebe isso, essas relações aqui, que muitas vezes trazem as pessoas para a igreja, é uma relação com a igreja egoísta, em que eu venho por causa de mim. Francis Chan disse: olha, tudo bem que você não gostou, nós não estávamos cultuando você. Qual que é a razão, então, maior que poderíamos fazer com que nós eliminasse todas essas razões? Isso tudo precisa de isso tudo aqui tem que ser uma consequência de uma razão mais nobre. E a razão mais nobre é cultuar a Deus. Então, quando eu venho aqui, eu não venho ofertar o meu tempo para eu ser beneficiado de alguma forma quando eu venho aqui, mas eu venho aqui ofertar o meu tempo para que Deus seja glorificado. E tudo isso daqui, o que seria tudo isso daqui? De fato, tudo isso daqui, de alguma maneira, acontece em nossas vidas quando nós vemos aí, quando a gente vem na igreja. Mas isso tudo aqui não tem que ser o nosso alvo. Isso tudo aqui tem que ser a consequência. O alvo, a motivação maior, a motivação mais nobre de nós virmos aqui ofertar o nosso tempo, tem que ser cultuarmos a Deus. Há uns 7 anos atrás, nós pesquisamos bastante coisa sobre os desigrejados, as pessoas que por algum momento deixaram de congregar, e tentamos entender o que fez com que essas pessoas deixassem um dia de vir à igreja, o que as motivaram a sair da igreja. E o que se percebeu é o seguinte, que muitas pessoas deixaram de vir à igreja, porque elas tinham uma relação com a igreja, de que a igreja deveria dar para elas alguma coisa. Elas tinham uma relação com a igreja que dizia o seguinte: igreja é um lugar que eu recebo. E aí, quando elas não eram atendidas nas expectativas que elas tinham em receber algo, elas se frustravam e saíam da igreja. Por exemplo, a igreja é um lugar que eu recebo uma palavra poderosa. E se elas vêm num culto e a pregação não foi agradável, a motivação que trouxe a ela na igreja, querendo receber algo, é frustrado e ela sai daqui frustrada. Se um dia o pastor não percebe ela no culto e não dá a devida atenção a ela, não pergunta como ela vai, ela sai frustrada. Se um dia ela vem com um problema e ninguém lembra de orar pelo problema dela, ela sai frustrada, porque ela tem uma relação com a igreja de que igreja é um lugar que eu recebo, e não é isso. A igreja é um lugar de entrega. E uma das coisas que nós entregamos aqui é o nosso tempo cultuando a Deus. Eu não posso vir na igreja pensando em receber. Eu tenho que vir na igreja pensando em entregar algo. Eu vou receber? Vou. O Salmos diz que Deus ordena a sua bênção aonde o povo dele está reunido. Mas a minha motivação não é receber. A minha motivação é entrega. E o receber é uma consequência dessa entrega que eu vim fazer aqui. E mesmo que você venha na igreja um dia e não queira se colocar de pé para louvar a Deus, e às vezes tem situações na nossa vida que a gente chega aqui na igreja e de fato não dá vontade de fazer nada. E aí você não tem nem mesmo concentração para prestar atenção na palavra. Ou seja, você não consegue doar um pouco da sua voz para fazer parte do louvor, seus pensamentos estão longe, você não consegue doar um pouco de atenção para a pregação, você não trouxe uma oferta financeira para colaborar, ou seja, você vem e você pensa que não tem nada para ofertar. Mas só pelo fato de você conseguir ficar aí, do início ao fim, você está ofertando o seu tempo. E o tempo hoje é muito precioso para Deus. Só pelo fato de nós virmos aqui, nós estamos ofertando o nosso tempo. Igreja não é lugar
de receber. Igreja é lugar de entregar. E eu não recebo nada então de fazer parte da igreja. Recebe, mas recebe como uma consequência daquilo que você está disposto a ofertar, a entregar. Amém. Na época de Cristo, um judeu, quando ele ia ao templo, antes dele ir ao templo, ele ia ao quintal da sua casa, aonde ele tinha os seus animais. E lá no quintal da sua casa, antes dele ir para o templo, eu fico imaginando ele coçando a cabeça e perguntando: o que eu vou levar? Porque os judeus tinham essa consciência muito clara. Igreja é um lugar de oferta, de entrega. E o judeu sabia que para ele ir ao templo, ele tinha que escolher alguma coisa para entregar. Quando nós falamos em oferta, infelizmente nos dias de hoje, as pessoas têm uma relação apenas com isso aqui. Oferta é igual dinheiro. Mas oferta nas escrituras não é só dinheiro. Oferta é vida, é dedicação, é talentos, é atenção. Oferta é serviço, oferta é tempo. Nós podemos ofertar o nosso tempo. Às vezes nós estamos... No decorrer da semana, aparece algum irmão precisando de ajuda. Normalmente a Luciana trabalha bastante esses casos. E vamos ajudar. Com quanto? Com tanto. Deposita, transfere. Mas oferta também é o tempo. É o tempo, por exemplo, que a Luciana pega o carro dela, vai lá no mercado, coloca as coisas dentro do carro e vai lá e entrega. Nós não podemos servir a Deus somente com dinheiro, mas nós também temos que servir com o nosso tempo. Não podemos pensar que o tempo é só nosso. As pessoas não vão à igreja e falam assim: eu não tenho tempo de ir para a igreja. Tem um conceito nas escrituras que se chama mordomia cristã, que é o nosso cuidado para com as coisas que Deus nos dá. Então, para a exclamação, para a resposta: eu não tenho tempo para ir para a igreja, a resposta que eu penso é o seguinte: como assim você não tem tempo? Sequer você tem tempo para nada. Todo o tempo que você tem foi Deus quem te deu. O conceito de mordomia cristã, o primeiro conceito é o senhorio de Cristo em tudo. Então, eu tenho porque Ele já me deu. Uma coisa que nós temos que considerar é o seguinte: a gente fala assim: então a igreja é um lugar que eu dou tempo para Deus? Sim. Mas eu também não posso dar tempo para Deus na minha casa? Eu não posso dar tempo para Deus no meu trabalho? Sim, claro, nós vivemos dessa forma, que damos tempo para Deus, tudo, fazemos tudo para a glória de Deus, tudo é para Deus, todo o tempo que nós usamos é para Deus, mas só que a gente percebe que igreja é um lugar que a gente consegue dar um tempo de qualidade. E o que nós precisamos muitas vezes não é fazer mais alguma coisa, mas é fazer o que nós já fazemos com excelência. Talvez nas suas disciplinas espirituais, você não precisa agregar mais 1 hora de oração, mais 1 hora de leitura bíblica, mais um culto na sua agenda. Eu já vou na igreja todos os domingos, eu quero ir num culto de quinta, eu vou lá na Pauliceia num culto de quinta. Talvez o que você precisa é fazer o que você já faz, porém com excelência. Tempo de qualidade. A igreja é um lugar que nós dedicamos para Deus um tempo de qualidade. Porque em casa, ainda que a gente tenha os nossos momentos de devoção, nossos momentos devocionais, um celular vibra, alguém toca a campainha, uma notícia aparece na manchete, soando de uma forma diferente na televisão, alguém te chama, uma panela faz barulho na cozinha, uma criança te grita, mas aqui não. Aqui a gente consegue dar para Deus um tempo de qualidade, com foco, com dedicação total ao Senhor. Eu fiquei pensando esses dias que nas Escrituras nós temos o ensinamento de que 10% das nossas finanças deveriam ser devolvidas a Deus. E se houvesse nas Escrituras também uma instrução para que nós devolvêssemos 10% do nosso tempo em culto?
E se considerarmos que o nosso culto é de 2 horas no máximo, aqui na Urbanova não, ou sim, mas nós iríamos ter que participar de mais ou menos 36 cultos por mês. Quem aqui daria conta de participar de 36 cultos por mês? É mais do que ir na igreja uma vez por dia. Precisaria ir na sexta-feira num culto e depois ir à noite ir numa vigília para conseguir compensar isso. Nós temos que lembrar que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, o argumento não é que você tem que vir aqui porque você tem que usar todo o seu tempo para Deus. Não, o argumento é que nós temos que viver de uma forma que glorifica a Deus em tudo que fazemos. E aí tem uma coisa aqui. Uma pessoa que escolhe viver dessa forma, fazendo tudo para a glória de Deus, dificilmente ela perde a oportunidade de um encontro como esse. Mas uma pessoa que não escolhe viver, que não está vivendo, fazendo tudo para a glória de Deus, um encontro como esse é só mais um encontro. É só mais uma opção na minha agenda. Não é a oportunidade, como diz Efésios capítulo 5:15, a oportunidade de eu aproveitar e vir aqui e dar um tempo de qualidade para Deus. Tempo de qualidade. Eu quero falar aqui agora, para eu concluir, 3 situações que acabam roubando de nós esse tempo precioso que nós podemos dar para Deus congregando aqui como irmãos. Uma delas é esse aqui: dizer não para o que eu já disse sim. De alguma forma, quando você aceitou a Cristo como seu Senhor, você já disse sim para todas as oportunidades que você ia ter de estar entre irmãos, de congregar. Porque o desejo de Deus não é que nós vivamos nossa vida espiritual sozinho. Há 2 coisas que você não consegue fazer sozinho: ser casado e ser cristão. Para você ser cristão, você tem que estar inserido em uma família, em uma comunidade, apesar das suas falhas. Então, é necessário dizermos não para aquilo que lá atrás, em algum momento na nossa vida, nós já dissemos sim. Tem um pastor que eu gosto muito, e ele uma vez, não sei se na Copa de 94, não sei quando foi, ele tinha chamado alguns amigos para assistir a final da Copa. E foi num açougue, comprou carne, montou a televisão lá na varanda, do lado da churrasqueira. Alguns desses amigos era até mesmo pastor, assim como ele, e ele programou tudo para que naquela manhã de domingo ele fosse participar com a sua família e com seus amigos e assistir ao jogo de final de Copa do Mundo, em que o Brasil estava na final. E aí, na madrugada que antecedia, uma irmã que sequer era frequente em sua igreja entrou em contato com ele e falou: pastor, meu filho foi assassinado, o meu marido está preso e a gente vai velar ele amanhã, eu precisava que alguém viesse aqui confortar a família está toda abalada. Ele: amém, irmã, me dá o endereço, anotou, não disse para ela nada, nem que ia, nem que não ia. Desligou o telefone. A esposa dele na cama percebeu que ele ficou um pouco intrigado, ele conversou com ela, mas já estava com tudo preparado para o dia seguinte. E aí eles acordaram, tomaram café. Enquanto eles tomavam café, a esposa na mesa perguntou para ele: e aí, você já decidiu o que você vai fazer? E ele falou o seguinte para ela: eu decidi, mas eu não decidi agora, eu decidi isso há 10 anos atrás, quando eu aceitei ser pastor. E ele foi lá e participou daquele momento de tristeza ali daquela pessoa. Então, a importância de nós sermos fiéis naquilo que nós já dissemos sim. Segunda razão pela qual nós temos dificuldade de doar o nosso tempo para congregar: procrastinação.
A gente não vem muitas vezes na igreja com a desculpa, domingo que vem vai ter outro encontro. Mas percebam uma coisa, nenhum encontro é igual ao outro. Ainda que domingo que vem eu pregue essa mesma mensagem, que eu, como sou uma pessoa, não sei como eu poderia falar, metódica, eu trago tudo escrito aqui. E tem noites já que eu tive pesadelo que eu ia olhar e não estava aqui. Mas ainda que eu traga tudo certinho escrito aqui, e que o Carlos, o Eduardo e o Elvis selecionem os mesmos louvores, e a gente venha com as mesmas pessoas, você sente no mesmo lugar, vai ser diferente. Deus não age no culto da mesma maneira que Ele age no próximo culto. Deus vai fazer essa mensagem soar para você de uma outra forma. Procrastinação, a gente podia até abrir um parênteses aqui, e não só tratar isso como na questão de nós doarmos nosso tempo para a igreja. Procrastinação é algo que afeta as nossas vidas de uma maneira geral. Eu mesmo já me peguei algumas vezes falando assim, eu vou pensar nisso amanhã. Tem noção que a gente procrastina até o pensamento? Eu vou deixar para pensar nisso amanhã. Então é necessário, como diz Efésios capítulo 5, 15, aproveitar as oportunidades, e a NVI é fantástica, ela diz ao máximo. Nenhum culto é igual ao outro. É uma ilusão nós dissermos, eu vou no próximo. Se você puder, é bom que você vá naquele que você tem oportunidade, porque às vezes no próximo você teve algum problema na família e também não consegue vir. Não estou aqui trazendo um discurso religioso dizendo que você tem que estar na igreja todos os domingos. É claro que um domingo de feriado, se você puder viajar com a sua família e fazer o seu culto com a sua família, você deve fazer isso. Mas eu me refiro àqueles dias em que a gente até poderia ter vindo e por algum motivo nós não viemos, que é essa segunda razão aqui. Importância. A gente doa tempo para aquilo que nós consideramos importante. E aí, isso também é em tudo. Muitas pessoas não foram em algum lugar porque não consideraram importante. Por exemplo, pensa num cara que não tinha disposição para acordar cedo e fazer uma caminhada. Dizia que não tinha tempo para caminhar, não tem um tempo para levantar cedo antes do trabalho e fazer uma caminhada. Ok, pensa nessa pessoa. Não se identifique com ela porque a situação dela vai ficar ruim. Dá um infarto nela, infarta esse personagem da sua mente. Leva ele para a UTI. Deixa ele 2 dias na UTI e agora o médico conversa com ele e fala para ele assim, você tem alta e tem que se cuidar. No dia que ele sai na UTI, na outra manhã ele acorda cedo e vai caminhar. Por quê? Se tornou importante para ele. Ele não caminhava porque não era importante. E muitas vezes nós abrimos mão de congregar porque pensamos assim, não é importante. Como não é importante congregar se Jesus Cristo orou, Pai, eu oro a Ti para que eles sejam um. Como que nós vamos ser um sozinhos em nossas casas? Como não vai ser importante congregar sendo que é Cristo quem edificou a igreja? E o escritor de Hebreus, ele diz assim, não abandone a vossa maneira de viver a fé, não deixem de congregar. Está escrito. Congregar é importante. Tem um amigo meu, ele é pastor lá em Criciúma, e ele falou uma frase que eu não consegui encaixar a frase na minha pregação, mas eu achei interessante quando ele falou isso para mim, porque ele não estava sabendo que eu estava trabalhando essa mensagem. Ele disse essa frase aqui para mim: o diabo não quer fazer você pecar, porque para o pecado existe perdão. O diabo, desculpa ali o erro, quer fazer você perder tempo, porque tempo não volta. Eu fiquei pensando o quanto essa frase tem de verdade. O diabo não quer fazer você pecar. Se você peca, você perdoa. Deus te perdoa, você pode se arrepender e Deus te perdoa. Mas o diabo quer fazer você perder tempo.
porque o tempo que passa não volta. Eu queria terminar essa mensagem falando de Jesus. Aqui eu coloquei um presépio andino que eu acho muito bonito. Pensa o seguinte: Jesus Cristo veio ao mundo, ou seja, ele não estava no mundo. Se ele não estava no mundo, Jesus é Deus, um ser atemporal, um ser que vive fora do tempo. Para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. E quando Deus vem ao mundo através de Jesus Cristo, ele vem submeter-se ao tempo, à idade cronológica, ao tempo cronológico. E aqui no mundo, o que ele mais fez foi doar tempo. Doava tempo para as pessoas. Estava indo para Jerusalém, alguém o chamava, ele parava e se virava para aquela pessoa. Estava na Galiléia, indo para algum lugar, alguém pedia para ele ir na casa, ele ia lá e entrava naquela casa. Dava sua noite inteira para as pessoas, como deu, por exemplo, para Lázaro. Jesus doou tempo. Tempo é uma oferta. E congregar exige de nós que nós ofertemos tempo. Enquanto vocês estão aqui, vocês estão dando, ainda que inconscientemente, essa oferta ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, estou te dando o meu tempo. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Igreja é um lugar de entregar. E uma das coisas que nós entregamos aqui é o nosso tempo. Que nós possamos sempre considerar isso. Por que eu deveria ir hoje? Para ofertar o meu tempo. Para cultuar a Deus. O culto hoje não foi muito bom. Ok, mas não estavam cultuando a mim, estavam cultuando a Deus. Eu tenho certeza que se as pessoas se reuniram ali, Deus foi glorificado. Precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para uma motivação menos egocêntrica. Sermos abençoados aqui quando congregamos, ter uma semana melhor, aprender mais da palavra, recebermos uma oração, isso tudo vai acontecer. Vai ser uma consequência de uma razão, de uma motivação mais nobre, que é tornar o nome de Deus adorado. Talvez você pense, eu não tenho muito para dar para alguém que precise, mas você deve ter tempo. Todo dia nós acordamos com um crédito na nossa conta de 24 horas por dia. E que Deus nos dê sabedoria para usarmos esse tempo de uma forma que glorifique o nome dEle. Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai. E agora, Senhor Deus, nós vamos participar da ceia aqui. E queremos, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, através dessa mensagem, uma reflexão para a nossa vida, do quão importante é congregarmos, quão importante isso significa, Pai. E que por mais que exista razões, às vezes, que não nos quer motivar para vir aqui, a razão maior é: eu venho aqui para dar um tempo de qualidade na minha adoração para Ti, Pai. É isso que nós viemos fazer aqui nessa manhã. Poderíamos ter adorado ao Senhor através de um culto online na internet, mas para prestarmos um culto com qualidade, com foco, dedicação, foi para isso que nós viemos aqui, Pai, para dar essa oferta de tempo ao Senhor, essa oferta de qualidade para Ti. Que possamos, Senhor Deus, ter para nós o quão importante é fazer parte de uma igreja, estar com os irmãos e darmos a Deus o nosso tempo, darmos aos irmãos o nosso tempo e não querer usar o nosso tempo só com aquilo que é importante para nós. O nosso descanso é importante para nós e é importante para o Senhor. Mas tudo tem o seu tempo, há um tempo determinado para tudo, e que possamos aproveitar as oportunidades que nós temos de nos reunir aqui, Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Perdoa que mesmo assim, ainda algumas vezes, não vamos fazer questão. Nos perdoa, Pai.
mas que o Espírito Santo venha ao nosso coração e nos diga: tempo de qualidade é em congregação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.